Vocês não estão recebendo as minhas imagens? Boa noite, tudo bem? Oiê, boa noite, tudo bem? Aqui é Marcos Moura, da Clínica Matrix. Nós vamos fazer uma live hoje. Vamos ver se dá certo não só no Facebook, mas também no Instagram. Espero que funcione, tá, gente? Como eu sempre digo, quando a gente começa, né? Hoje é dia 30 de março não, né, gente? 30 de maio, e no dia 30 de maio é o dia, na verdade não hoje, no dia 20 de maio. Na semana passada, dia 8 de maio, foi comemorado o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. E essa foi uma das motivações que fez a gente querer hoje falar com vocês sobre um assunto tão importante, que é realmente a endometriose, tá? Na verdade, hoje, dia 20 de maio, é uma data muito importante, porque nós comemoramos o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. A semana passada foi comemorado o Dia do Enfermeiro e o Dia da Enfermagem de um modo geral. Mas hoje é o Dia do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem, que são profissionais bastante importantes, principalmente nos dias atuais, por tudo que nós estamos passando aí. Então, meus parabéns a todos os técnicos, todos os auxiliares de enfermagem, que juntamente com os enfermeiros e os médicos, os biomédicos, radiologistas, etc., compõem toda a equipe de saúde, que é fundamental nos dias de hoje. Também hoje, 20 de maio, é o dia do pedagogo, ou seja, esse profissional aqui representado por uma mulher, né? Mas esse profissional que é responsável pela educação, principalmente de nossas crianças. Todas as vezes que eu atendo um professor, eu digo assim: estou atendendo a pessoa que mais ganha no Brasil. Eu falei, imagina, eu falei, mas você deveria ser o profissional, sem sombra de dúvida, que mais ganha nesse país, porque eu diria que você é um dos profissionais mais importantes que tem. Afinal, todos nós tivemos em nossa vida um professor, né? Então, parabéns a todos os professores, parabéns aos pedagogos, aqueles que começam a educação de nossos pequenitos. E hoje também, não sei se vocês sabiam, se comemora o Dia Mundial da Abelha. É um dia importante. Eu acho que para a gente ter a conscientização, não é, que a abelha ela é responsável por 75%, gente, da polinização de tudo que nós comemos. Então, vale a pena a gente conscientizar que realmente a abelha a gente tem que lembrar. Bom, vamos lá. Endometriose. Na verdade, o que é endometriose? A endometriose é uma patologia bastante frequente. Ela é um processo benigno. Ela é caracterizada, veja bem, pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Só para vocês terem uma ideia, essa denominação OSI, todas as vezes que a gente fala OSI significa uma doença causada por
Então, quando você fala de uma virose, significa uma doença causada por vírus. Quando você fala endometriose, na verdade nós estamos nos referindo a uma doença causada pelo endométrio. O que na verdade é o endométrio? O endométrio é aquele tecido que existe dentro do útero, é ele que por ação hormonal cresce, depois da ovulação ele se prepara para receber o embrião e caso não aconteça a gestação, esse endométrio se descama. Aí é a menstruação, correto? Então, na verdade, a endometriose ela é causada pelo endométrio. Quando ocorre a menstruação, ou seja, não houve gestação e ocorre a menstruação, é necessário que o útero contraia para poder eliminar esse endométrio. Eventualmente, esse endométrio ele pode refluir pelas trompas e grudar em outros locais. Isso é endometriose. Então, a endometriose é a patologia que é causada pelo endométrio que está fora da cavidade uterina. Então, ele é o endométrio ectópico. A grande dúvida que existe é por que existe a endometriose. Nós já vamos falar sobre algumas teorias, mas vocês vejam que esse endométrio, estando localizado fora da cavidade uterina, ele não está num local adequado. E isso, consequentemente, não é bom. Isso vai trazer algumas consequências, tá? Que nós já vamos ver quais são. Mas vejam que a endometriose é o endométrio fora do útero. Resumindo é isso. Quantos por cento da população tem endometriose? É uma incidência bastante difícil da gente calcular, porque de um modo geral aceita-se que 20 a 40% das mulheres em idade reprodutiva têm endometriose. É uma incidência bastante alta. Mas por que essa incidência ela é difícil de você avaliar? Porque é difícil você fazer esse diagnóstico. Por exemplo, quando você olha toda a população, se aceita uma incidência de 10 a 15%. Então, 10 a 15% das mulheres têm endometriose. Mas isso depende. Como é que eu vou saber? Eu vou investigar todas as mulheres? Se nós formos olhar apenas aquelas mulheres que são submetidas a uma cirurgia, uma laparotomia, por qualquer indicação, olha a variabilidade, você encontra endometriose em 0,1 a 22%. Já aquelas mulheres que têm dor, ou seja, que têm algia pélvica crônica, olha também a variabilidade, 4 a 65%, segundo as publicações. Então se aceita aí uma probabilidade de 10 a 15%. Só reforçando a questão da algia pélvica, um dos sintomas mais frequentes da endometriose, nós já vamos comentar, é dor. Dor pélvica, ou seja, dor no abdômen, embaixo. Se a gente for investigar endometriose em todas as mulheres que têm dor, dependendo de quais sejam os exames, vejam que a probabilidade de acerto varia bastante. Então, nós não temos uma ideia certa de qual é a incidência de endometriose, mas aceita-se, de um modo geral, é que entre as mulheres, 10 a 15% dessas mulheres, elas apresentam endometriose. Gente, vocês estão vendo aí, esse é o aspecto que aparece na endometriose. Ou seja, você vê esses implantes que são negros, que acometem o útero, acometem o ovário, acometem ligamentos, acometem trompas. Aqui nós estamos visualizando o útero por trás. E o que se observa são realmente esses pontos que vocês estão vendo aí. Do porquê que a endometriose acontece? Por que esse endométrio grudou fora do útero? A base dessa endometriose é isso aqui, ó, fluxo retrógrado.
é a teoria de Sampson desde 1921. Na verdade, a endometriose, gente, ela já foi descrita em 1869, mais de 150 anos atrás. Mas só o fluxo retrógrado não poderia explicar, ou seja, fluxo retrógrado é quando o útero contrai para eliminar esse endométrio e ele reflui pelas trompas, como vocês estão vendo nessa figurinha, e gruda dentro do abdômen. Só o fluxo retrógrado não explicaria por que existe endometriose umbilical, do lado de fora do abdômen. Por que existe endometriose no pulmão? E por que homem pode ter endometriose? Lógico, é muito raro, mas pode. Então só o fluxo retrógrado não explica. Além da questão do fluxo retrógrado, deve existir outros fatores etiológicos. Fator genético, fator imunológico, hormonal, imunidade. Em relação ao fator genético, é bastante importante a gente salientar que se você tem alguém na sua família que tem endometriose, a probabilidade de você também ter, ela é 10 vezes maior do que aquela mulher que não tenha histórico familiar de endometriose. Então, a endometriose, quando existe algum familiar com endometriose, é muito importante isso ser um sinal de alerta para a pessoa ficar pensativa de que ela possa vir a ter também no futuro endometriose, tá? Então, o fator genético é importante. Então, vocês vejam que, embora a menstruação retrógrada, ou seja, quando você olha no abdômen de uma mulher que está menstruada, 90% delas tem menstruação retrógrada, ou seja, tem esse tecido endometrial no abdômen, 90%. Mas veja que desses 90%, somente 10 a 15 grudam, como acabei de mostrar a vocês. Por que só 10 a 15? Só não, já é uma incidência alta, né? É porque existem esses fatores que estão em jogo, ou seja, nesses 10 a 15% de mulheres que são acometidas por endometriose, algum desses fatores contribuem para isso. E nesse aspecto de menstruação retrógrada, é bom a gente, mais uma vez, chamar atenção para isso, é que a endometriose ela é uma situação que a gente vê com bastante frequência, bem menos do que há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E o que eu digo para minhas pacientes é o seguinte: se a gente imaginar que a menstruação tenha um papel importante nisso, eu falo, se você tem 35 anos, você não engravidou, se você tivesse nascido há 100 anos atrás, muito provavelmente você já seria quase avó. Vocês lembram o que acontecia com nossas mulheres há 100 anos atrás, no século passado? Elas iriam começar a menstruar aos 13, 14 anos, a partir dos 15 anos iria começar a ter filhos. Porque a partir do momento que a mulher começa a menstruar, esse é um forte indício de que todo o seu sistema reprodutor está pronto para a gestação. Repito, não estou fazendo apologia para a gestação de uma menina de 14, 15 anos, mas o seu sistema reprodutor está se preparando todos os meses para isso. E aí no século passado a mulher casava aos 15, 16 anos, ia começar a ter filhos, ia chegar aos 35 anos, já quase avó, tendo menstruado muito pouco. A mulher hoje, aos 35 anos, que ainda não engravidou, quantas vezes ela já menstruou, gente? Não é verdade? Então esse é um dado que a gente deve levar em consideração. Por conta de tudo isso que eu falei, que a gente não tem assim uma ideia real de quanto por cento da população tem endometriose, é que muitas vezes existe atraso no diagnóstico. Se a gente for observar mulheres que estão tentando engravidar, que têm infertilidade, o atraso no diagnóstico é em média de pelo menos 4 anos. Ou seja, 4 anos se demora para se fazer o diagnóstico. Naquela mulher que tem dor pélvica, o atraso é de 12 anos.
Porque quando ela menstrua lá nos seus 15, 16 anos e começa a ter cólica menstrual, o que a gente sempre ouve das mães, o que elas ouvem das mães, ter cólica menstrual é normal. E aí é onde existe esse atraso no diagnóstico, tá certo? Diagnóstico. Como é que nós suspeitamos de endometriose? Primeira coisa que é sempre importante, e isso vocês sabem, é lógico, é a história. Ou seja, o que na história chama a atenção? É aquela menina que tem cólica, aquela mulher que tem cólica menstrual. Geralmente, essa cólica menstrual, ela vem crescendo, ou seja, cada vez ela menstrua com um quadro de dor maior. Então, cólica menstrual que vai aumentando, cólica menstrual forte e incapacitante, aquela que a mulher não consegue trabalhar, tem dificuldade de fazer os seus afazeres, o seu dia a dia. Isso também é um dado importante na história. Cólica menstrual forte, que impede de trabalhar e que está piorando. Tá certo? Além disso, na história, se ela tem sangramento, por exemplo, durante a evacuação, isso pode indicar endometriose invadindo o intestino. Exame físico. Então, ela tem esse quadro de dor, ela vai no ginecologista, o exame físico pode mostrar alguns dados importantes, que é, durante o exame ginecológico, ter dor, durante o toque, ter dor. Se você observa um útero mais fixo, isso também sugere um quadro importante também de dor. Então, o exame físico, ele é importante. Quando você suspeita, você tem uma história sugestiva, você tem um exame físico sugestivo, você vai partir para outros dados para confirmação. Um deles são os marcadores, exames de sangue, onde você avalia algumas substâncias que sugerem, não é patognomônico, ou seja, não é certeza, mas sugerem endometriose. Um exame bastante simples é a ultrassonografia, gente. A ultrassonografia, ela é disponível, ela é fácil. Quando você faz um exame de ultrassom numa mulher com suspeita de endometriose, o ideal é que esse exame de ultrassom seja feito por um profissional capacitado, que tem experiência nisso, num equipamento adequado, e também que seja feito esse exame de ultrassom com um preparo intestinal adequado. É um exame de ultrassom transvaginal, mas um pouco mais complexo, tá? Mas é um exame de ultrassom em que o ultrassonografista vai procurar por esses focos que eu mostrei a vocês em algum local. Eventualmente, uma ressonância nuclear magnética, que ela vai complementar a ultrassonografia. O exame final na investigação é a videolaparoscopia, ou seja, vai se colocar um tubo no umbigo, na cicatriz umbilical, e vai olhar no abdômen da mulher para ver se existem esses focos de endometriose. Tá certo? Quando você faz um exame de ultrassom, o que você visualiza são essas imagens. Isso aqui é um ovário. Aqui no ovário você vê uma imagem, aqui do lado parece flocos de neve. Isso aqui é um nódulo de endometriose. A mesma coisa nessa outra imagem. Você veja que para você poder visualizar endometriose no ultrassom, geralmente o foco tem que ser um foco um pouquinho maior, não é um foco muito pequeno que você vai visualizar. Diferente da videolaparoscopia. Vejam que na videolaparoscopia você já tem a visualização direta. Isso aqui é um foco de endometriose. Veja a coloração dele, ele tem cor de vinho. Olha aqui, bonitinho aqui. Você vê, esse aqui é o peritônio. Você vê que o peritônio ele é bem rosa e você vê esses focos. Isso aqui é implante de endométrio. Então o endométrio fixou. Esse é um foco típico
de endometriose. Esse endométrio que se fixa fora do útero, a endometriose, ele pode se fixar em qualquer local. Nós podemos ter a endometriose no peritônio, que é essa foto que vocês estão vendo, na bexiga, em alças intestinais ou mesmo na parede abdominal. Quando você tem a fixação do foco de endometriose no ovário, ele pode ser chamado de endometrioma, mas é uma endometriose. Inicialmente é um ponto achocolatado, futuramente ele forma um cisto. Isso que vocês estão vendo é o tecido ovariano normal, isso aqui é um cisto de endometriose, ou seja, um endometrioma. Eventualmente, a endometriose pode ser o endométrio invadindo a musculatura do útero. Para vocês terem uma ideia como é que isso é um pouco mais difícil de ser visualizado no ultrassom, esse é um ultrassom normal. O endométrio é esse tecido mais esbranquiçado. Quando tem um foco de endometriose, vejam que ele fica bem mais espesso, um lado fica maior do que o outro, então é um diagnóstico um pouquinho mais difícil. Mas por que a endometriose ela causa problema? Por uma razão muito simples, é um tecido que está onde não deveria estar. É um tecido estranho. Sendo um tecido estranho, o próprio organismo da mulher, ele tenta combater esse tecido. Ou seja, não é um tecido que está no seu local normal. Então, estando esse endométrio fora do seu lugar, existem células de defesa no organismo da mulher que tentam retirar esse corpo estranho. Isso provoca uma reação inflamatória importante no abdômen. É essa reação inflamatória que tem as consequências. Porque vocês imaginem uma reação inflamatória na bexiga, em alça intestinal, no próprio útero, no ovário. Essa reação inflamatória é que provoca dor, é que provoca aderência, ou seja, você pode o útero grudar na bexiga, o útero grudar em alça intestinal. Pode provocar aderência das trompas e toda aderência também provoca dor. Então, além do processo inflamatório, você também tem o processo aderencial. E além da questão de você ter um processo inflamatório, ou seja, células de defesa, quando você tem uma endometriose moderada ou grave, ou seja, uma endometriose importante, esse diagnóstico moderado ou grave, ele geralmente é dado na videolaparoscopia. Essas células de defesa, elas podem interpretar também espermatozoides como sendo células estranhas. Ela pode alterar o folículo ovariano, elas podem, em casos mais graves, interferir na qualidade do óvulo. Então, não só você tem a questão física de aderência e dor, mas você pode ter a questão da infertilidade. Então, por isso que a endometriose pode levar à infertilidade. Em média, 1/3 das mulheres que têm dificuldade para ter filho tem endometriose. E também, em média, 1/3 das mulheres com endometriose tem dificuldade para ter filho. Ou seja, existem mulheres inférteis que a causa não é endometriose. Causa masculina, tubária, etc. Assim como tem mulheres que têm endometriose, mas são férteis, podem engravidar. Lógico, isso depende muito de cada um, cada situação é uma, e depende também, isso é muito importante a gente falar, depende do grau da endometriose, ou seja, se a endometriose realmente é uma endometriose importante, tá? Bom, o tratamento da endometriose. O tratamento da endometriose, eu fiz o diagnóstico, ou seja, eu estou diante de uma mulher que tem endometriose e ela deseja tratamento, lógico, ela está com dor. O tratamento depende da idade. É importante você considerar a idade da mulher, ou seja, se você tem
uma mulher jovem, o tratamento vai ser diferente de uma mulher próximo dos seus 40 anos de idade. A severidade, se essa endometriose está comprometendo o dia a dia da mulher, o tratamento vai inicialmente visar uma melhora na qualidade de vida na mulher. Importante, desejo de concepção, ou seja, a mulher quer engravidar? Se ela já está tentando, quanto tempo está tentando engravidar e não consegue? Já engravidou antes? Já fez algum tratamento? Então o tratamento ele tem que ser individualizado. Isso acontece sempre, né? Eu sempre falo aqui a vocês que não existe receita de bolo. Não existe um tratamento que você diga esse vai ser o tratamento para todo mundo. Então cada situação é uma, você tem que ver todos esses pontos para a seguir você dizer, bom, então agora eu vou tratar. Um ponto fundamental, um ponto importantíssimo é se a mulher quer engravidar. As pacientes mais frequentes que a gente vê com endometriose estão em idade reprodutiva. A endometriose ela é uma doença, a gente não sabe a causa, já falamos isso, a evolução dela é muito variável de mulher para mulher, mas de modo geral, gente, ela é uma doença traiçoeira. Então toda mulher que tem endometriose tem que ficar alerta para isso. Ela pode ter uma evolução muito rápida. Existem mulheres que fazem cesárea, por exemplo, e encontram endometriose. Ou seja, a endometriose não afetou a fertilidade. Mas existem mulheres que hoje têm uma endometriose leve, o ano que vem já terão uma endometriose grave. Então, quando a mulher tem endometriose, ela tem que levar isso em consideração e não ignorar. E aí, de um modo geral, ou ela trata a endometriose ou ela engravida. A própria gestação é uma boa opção em termos de tratamento, porque ela vai passar por 9 meses de gestação, mais os meses de amamentação, numa situação hormonal que é desfavorável para a evolução da endometriose. Entretanto, se ela fica exposta à gestação, então vamos tentar engravidar naturalmente, e ela não consegue engravidar por 3 meses, 6 meses, 1 ano, isso pode fazer com que a endometriose evolua. E aí amanhã, quando ela for fazer algum tratamento específico para engravidar, ela tenha dificuldade. Então veja que a questão, trata ou não a endometriose, depende se ela deseja engravidar. Bom, ela deseja engravidar. Se ela, aliás, antes de falar do engravidar, para ela tratar a endometriose, ela tentou engravidar e não conseguiu, então ela vai tratar. O tratamento da endometriose é um tratamento que impede a mulher de engravidar. Vocês lembram que eu falei a vocês que o endométrio cresce e depois descama? Ou seja, o endométrio ele é responsível ao hormônio que o ovário produz, que é o estrogênio. O estrogênio alimenta o endométrio. O estrogênio alimenta também a endometriose. Então, o tratamento da endometriose é deixar o ovário quietinho, sem funcionar. Ou seja, substâncias que o ovário entra em repouso. Se ele entra em repouso, a mulher não ovula, ela não engravida. Tá? Quais são esses tratamentos mais utilizados? Bom, você pode ser clínico ou cirúrgico. Mas você pode já indicar uma cirurgia? Sim, é aquilo que eu falei lá no início. Se nós tivermos mulheres que têm uma severidade muito forte, você pode já indicar um tratamento cirúrgico. Já a mulher, quando quer engravidar, você pode aguardar, não muito tempo, e realizar esses 2 procedimentos aí que nós já vamos conversar, inseminação ou a fertilização. O tratamento clínico, o mais comum deles, é o anticoncepcional. Ou seja, o anticoncepcional, quando a mulher usa anticoncepcional, ela não ovula. Esse é o tratamento o porquê de usar anticoncepcional, não é? Ou seja, é não ovular, é deixar o ovário em repouso. Então, quando ela faz o tratamento clínico, ela pode usar contraceptivo oral contínuo, pode usar com pausa, não há diferença. A vantagem do contínuo
é que ela não menstrua, então ela não tem aquele quadro de dor importante, né? O Dienogeste é específico para endometriose, mas também é um contraceptivo. Eventualmente progestínicos, isso no passado, hoje não se usa mais. Em casos mais severos, principalmente depois de uma videolaparoscopia, você pode utilizar tratamento injetável. O tratamento injetável é feito através de medicações que você utiliza mensalmente ou até mesmo a cada 3 meses, e ele tem a mesma função do contraceptivo oral, ou seja, a mulher vai deixar o seu ovário quietinho e vai deixar de ovular, consequentemente vai deixar de estimular a endometriose ou a videolaparoscopia. A videolaparoscopia não só é um tratamento em que vai se cauterizar aqueles focos de endometriose, mas também é um procedimento que vai fazer o diagnóstico, né? Então a videolaparoscopia pode ter uma indicação de imediato ou ela pode ter uma indicação dependendo de cada situação, tá? Mas os tratamentos basicamente são esses aí. Se a mulher tem um quadro de dor importante, gente, o ideal é você já proceder ao tratamento imediato e não deixar a mulher com dor forte. Se ela tem endometriomas grandes, muitas vezes a indicação já é a cirurgia de imediato, ou seja, você não vai aguardar para fazer o tratamento clínico, seja parte com um tratamento maior. Aí ela quer engravidar. Bom, se ela deseja engravidar, a primeira alternativa é o expectante, ou seja, se aguarda. Quanto aguardar? Depende, cada caso é um caso. Lembrando sempre aquilo que nós já falamos. Se ela engravidar, ótimo. Se ela não engravidar, ela pode ter uma progressão da endometriose. Não engravidou. Você não quer esperar mais tempo ainda. Então aí você vai ter que fazer um tratamento mais específico. Um deles é a inseminação intraútero. A inseminação intraútero é pegar o sêmen do companheiro, selecionar os melhores espermatozoides e colocar dentro do útero. A probabilidade de sucesso da inseminação intraútero, ela é uma probabilidade independente se a mulher tem endometriose ou não. Ela não é muito alta. Ela gira em torno de 15%, 18%. Porque ela depende muito do que possa vir a acontecer naturalmente. Na maioria das vezes, as mulheres que têm endometriose, na maioria das vezes, ela, pela questão de tudo que ela já passou, ela já prefere um tratamento com resultados melhores, que é a fertilização in vitro. Ou seja, pegar o óvulo da mulher, unir com o espermatozoide do homem no laboratório, por isso que ele é in vitro, não é in vivo, e aí o embrião que foi obtido vai ser transferido para o útero. Esse é uma imagem de laboratório, vocês veem fazendo a manipulação dos óvulos, dos espermatozoides ou dos embriões. Esse é um embrião muito bonito para ser transferido. Então vocês vejam que aquela célulazinha que era o óvulo já se dividiu. Esse já é um embrião com 8 células. E aí esse embrião vai ser colocado no útero através de um catéter. É um procedimento bastante simples. Ele é feito com o ultrassom. Essa é uma imagem antiga nossa, ainda da clínica lá atrás. A mulher tem que estar com a bexiga cheia, mas é um procedimento bastante simples. Quando você faz esses tratamentos, inseminação e principalmente a fertilização, existem algumas dúvidas. Será que eu tratar a endometriose antes ajuda? Melhora as minhas chances de sucesso? Na maioria das vezes não. Eu tenho que fazer cirurgia para tirar um endometrioma no ovário antes da fertilização? Depende. Se for um endometrioma grande, vale a pena. Caso contrário, não há melhores resultados da fertilização.
E a probabilidade de sucesso da fertilização é a mesma de uma mulher com endometriose e sem endometriose? Depende do grau da endometriose. Endometrioses mais avançadas, graves, sim, gente, pode ter um comprometimento com menos fertilização de óvulos, menos implantação e, portanto, menores taxas de gestação. Mas é uma alternativa, sem sombra de dúvida, uma alternativa que pode trazer bons resultados. Lembrando sempre que, quando você está diante de uma endometriose, o principal objetivo é sempre o de proporcionar uma melhor qualidade de vida da mulher. Se a melhor qualidade de vida da mulher for uma gestação, você deve visar se obter uma gestação. Se é melhorar dor, etc., você vai ter esse objetivo principal. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu responder algumas perguntas. Oi, Leninha, tudo bem? Oi, Patrícia, boa noite. Você fez todo esse tratamento, Patrícia? Não é fácil. A gente vê com frequência um perfil de uma mulher com endometriose porque é difícil. De um modo geral, a mulher sofre e não é um procedimento muito simples, mas traz bons resultados. Então, é sim uma alternativa. Quando você faz todos esses procedimentos e você termina com o seu objetivo, que é você ter o seu bebezinho, nossa, ótimo, fantástico. Oi, Hilda, tudo bem? A Hilda pergunta, em breve estarei aqui. Hilda, vai ser bem-vinda, Hilda. Um beijo. Leninha, só tem uma trompa. Gostaria de saber se a pessoa ovula nas duas trompas. Leninha, quem ovula é o ovário. Não existe uma obrigatoriedade de um mês ser ovário esquerdo, outro mês ovário direito. Mas quem ovula é o ovário que tem o folículo que cresce, rompe, isso é a ovulação. Se você tem só uma trompa, por exemplo, você tem a trompa direita e naquele mês você está ovulando da trompa esquerda, vai ser mais difícil a trompa pegar esse óvulo. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, sim. Mas ter só uma trompa pode ser um fator que dificulte, tá? Everton, tudo bom? Mica? Ela diz que foi diagnosticada com endometriose, tem 23 anos, há 3 tentando engravidar. O recomendado é tentar engravidar ou tratar a endometriose? Depende, Mica, é isso que eu falei. Você tem que avaliar cada situação para ver se a opção que vai te dar melhor resultado é você tratar a endometriose ou você engravidar. Se você está tentando há 3 engravidar e não conseguiu e tem endometriose, pode ser que a sua endometriose seja a causa, mas podem existir outras causas que não seja só a endometriose. 1/3 das vezes a gente encontra mais de uma causa de infertilidade. Mas se for a sua endometriose, 3 anos tentando, lembra que eu falei, é um risco que a endometriose pode progredir, tá, amiga? Patrícia, tudo bem? Já fez uma FIV devido à endometriose. Deu certo na primeira tentativa. Hoje meu filho tem 5 anos e eu 42. Tá vendo, Patrícia? Tenho vontade de engravidar novamente. Será que consigo? Pensamento positivo. Você acabou de falar que você passou por tudo isso que eu falei. Tá vendo como é que valeu a pena? Hoje você tá com o seu molecão aí de 5 anos. Pensamento positivo. A probabilidade de você engravidar agora com 42 anos ou não, numa fertilização, por exemplo, depende de todos os exames que devem ser feitos. Lembrando que eu já comentei N vezes, que a fertilidade da mulher ela vai diminuindo depois dos 35 anos. Então, se você está pensando em engravidar, não demore muito tempo, tá, Patrícia? Oi, Eliane, boa noite, tudo bem? Já tenho uma filha com 21 anos. Queria engravidar agora, mas não fico grávida. Minha idade tem alguma coisa? Tenho 42. Será que não engravido mais? É que eu acabei de comentar agora
para Patrícia, a fertilidade da mulher, Eliane, começa a diminuir aos 35 anos, independente de qualquer situação. Ou seja, você pode ter uma diminuição da qualidade dos óvulos, independente se você leva uma vida saudável, se você tem uma boa alimentação, N coisa. Mas de um modo geral, sim, ela começa a diminuir. Então, se você tem intenção de engravidar, é a mesma coisa que eu falei para a Patrícia. Vai atrás, tá? Tudo bom, tio Afonso? Tia Ana, boa noite. Oi, Marisa, tudo bem? Fique com Deus, um beijo para vocês. Oi, Adriano, boa noite. Oi, Camila. Tatiana, tudo bem? Graças a Deus. Ana Paula, você tá bem, Ana Paula? Um beijão para você. Daniela, tudo bem, Daniela? Boa noite, Tatiana. Tudo bem? Boa noite. Bom, gente, era isso que eu tinha a falar para vocês. Deixem as suas perguntas aqui no Facebook. Ele também vai ficar à disposição para vocês verem depois. E eu vou tentar responder a todos vocês, tá? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Continuem se cuidando. Tchau, tchau, gente. Um beijão para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.